E olha só, gente, vivemos em uma era digital onde nossos dados pessoais estão mais expostos do que nunca. E com o aumento aí dos vazamentos de informações na internet, cresce também a preocupação com a privacidade e a segurança online. Esse é o nosso assunto de agora. Estou recebendo aqui o especialista Lucas Dartora, né? Ele que é especialista em TI, né? Que é tecnologia de informação, para falar um pouquinho para a gente desses cuidados e o que anda acontecendo aí, né? Tudo bem, Lucas? Bem-vindo. Boa tarde, Marco. Tudo bem, e você? Lucas, mas conta pra gente, o que é isso exatamente, o que acontece nesse vazamento? Bom, o que houve ali, na verdade, foi várias listas, né, de credenciais de acesso, né, de usuários e senhas de diversas aplicações e redes sociais que nós temos na internet hoje. Então, pesquisadores do Cyber News, eles encontraram, né, em blogs, na Deep Web, que a gente chama, várias listas, né, contendo usuários e senha de redes sociais, como por exemplo, né, a parte do Facebook, do Instagram, as próprias contas da própria Apple, Microsoft, e muitas dessas contas são contas mais antigas, né? O que nos leva, né, o que chama a atenção é que são dados que não foram vazados neste exato momento agora, mas de anos anteriores, né? O número, né, que chamou mais atenção da população, então foi declarado, né, que são 16 bilhões, né, de credenciais, né? Se a gente for levar em consideração a população mundial, nós estamos, acho que no último IBGE ali, 8 milhões e 8 bi 600, uma coisa assim, eu acho. Então o pessoal começa a questionar, mas esse número, será que é real ou não, né? Porque há controvérsias, né? Óbvio que se a gente for olhar nós como pessoas, a gente tem várias contas criadas em vários locais, né? Então se a gente multiplicar, pode chegar realmente nesse número, né? E assim, e por que esse vazamento, Lucas, assim, é considerado como o maior da história? Por esse número também, ou porque nunca tinha acontecido um tão grande assim, tão comentado? Pelo número mesmo, né? A grande quantidade de listas de credenciais de acesso, né? Então, esse número ele é 4 vezes mais ao último que nós tivemos, né? Que tinha até então sido considerado o maior. Então, esse número ele basicamente multiplicou em 4 vezes. Só que assim, né? Se a gente for parar para pensar, né? Há 5, 6 anos atrás a gente tinha uma quantidade de logins e senhas, contas, digamos assim. Era o Yakult só? Exato, nós tínhamos menos contas e cada vez nós estamos tendo mais, né? Então, por isso que esse número, por exemplo, se a gente for para pensar, cada um de nós aqui tem cerca de 10, 15 contas espalhadas em locais diferentes, né? E o grande assunto lá é o quê? Que geralmente a gente utiliza a mesma credencial de acesso, ou melhor, a mesma senha em vários locais diferentes, né? Até mesmo para a gente lembrar, né, mais facilmente, né? Uhum. Só que aí que está um ponto que é onde que chama a questão, né? Esse que é o principal risco, né? Quando você tem a mesma credencial de acesso criada em vários locais diferentes, né? A partir do momento que um atacante, por exemplo, viola uma credencial de acesso desses, ele vai poder ter acesso a vários locais diferentes. E já esses dados que foram vazados, Lucas, é só login, senhas ou também tem informações pessoais? Porque como a gente falou, para fazer um cadastro desse, você precisa botar teu endereço, RG, CPF, tem tudo isso que fica lá, né? Exatamente. Então, além das credenciais de acesso, né, como você bem colocou, nós temos aí dados pessoais e sensíveis, né? Então, CPF, RG, vai depender muito do local onde você fez o cadastro. Tem locais, tem contas que você precisa informar um dado desse e tem contas que você não precisa, né? Então, obviamente que se a gente for pegar uma conta financeira sua, você tem um número de dados a mais, porque lá você precisa fazer muitas vezes algumas declarações, né, principalmente imposto de renda e tudo mais. Então, ali que está o grande ponto de atenção, né? E tem como as pessoas saberem, Lucas, assim, se seus dados foram vazados, se forem expostos, tem como saber ou você não consegue saber? Salva quando invade a sua conta. Eu acho que uma pesquisa muito simples que a gente pode responder essa pergunta é assim, se você jogar o seu CPF hoje no Google, aparece quem que é você, aparece seu celular, aparece várias informações suas. Então ele já tá lá. Já tá lá. Vazou. Exato, o dado já tá vazado. É o que eu sempre falo para as pessoas, os dados já estão expostos na internet. O que a gente precisa fazer para mitigar esses riscos, então? Obviamente, né, ter ali um segundo fator de autenticação, né, deixar senhas diferentes em contas diferentes, né, buscar aí sempre estar atualizando os aplicativos, mantendo a segurança dos mesmos. Então, assim, hoje nós trabalhamos num cenário onde que a sociedade como um todo, né, hoje está interconectada, né? Então, a transformação digital ela impulsiona muito a utilização da tecnologia, né, muito rapidamente,
Só que, ao mesmo tempo, a gente traz riscos consigo, né? Então, hoje, uma das melhores práticas que a gente precisa adotar é a questão principal de autenticação de duplo fator, porque hoje a senha já não é mais um requisito seguro para você fazer uma autenticação de acesso. E assim, Lucas, e se essas minhas senhas, de repente, elas forem expostas, né? Eu estou em risco ali imediato, devo mudar tudo primeiro, se desesperar, o que acontece ali? Porque eu sei que você recebe também muitas ligações do pessoal já pedindo ajuda quando eles já conseguiram pegar essa conta. Mas como fazer nesse primeiro momento? Olha, o primeiro momento, assim, o que eu oriento o pessoal, principalmente as redes sociais, né? Façam as alterações das senhas das redes sociais, e-mails, os e-mails mais importantes que você tem, né? Então, o Gmail, Hotmail, qual vocês utilizam. Muitas pessoas utilizam a mesma senha, por exemplo, de uma rede social para logar na empresa dela, em um sistema da empresa. Então, fazer essas alterações, ativar o duplo fator de autenticação, no máximo de aplicações que você puder, criar senhas distintas. Então, para cada aplicação você criar uma senha diferente. E um outro ponto que eu sempre recomendo é a utilização de cofre de senha. Então, o cofre de senha hoje, ele é uma recomendação muito forte, ter um aplicativo de cofre de senha, onde que você faça uma autenticação para acessar essas senhas. Então, para você ter um número grande de senhas diferentes, você precisa de um cofre, senão você não vai conseguir lembrar tudo. E eu também não oriento que você escreva, por exemplo, num papel, que é muito mais fácil também de ser violado, né? Então, essas são algumas das recomendações, né? Lucas, mas qual que é a importância de ter essas senhas diferentes para cada conta, né? Por que isso é tão ignorado? É o fato de ter muitas contas e de repente você não lembrar? A grande maioria das pessoas já fazem um login com redes sociais, por exemplo. Qualquer lugar que você vai hoje, por exemplo, fazer um cadastro na internet, você pode ver que já tem o ícone lá do Facebook, do Instagram, de um e-mail, e você, por praticidade, você já procura fazer a autenticação com esse e-mail, correto? Então, hoje, por exemplo, 90% das pessoas fazem isso, né? Porque ela está ali, às vezes, no dia a dia, precisa ser algo rápido, então ela não quer parar para fazer um cadastro do zero, utilizar uma senha nova. Então, você vai lá e já faz um cadastro ali, por exemplo, com o Facebook, daí o que isso proporciona? Essa empresa, você está dando o teu aceite para essa empresa, por exemplo, compartilhar os seus dados com o Facebook, né? Então, a partir disso, você vai receber lá vários e-mails de marketing, você vai receber ali avisos e propagandas e assim por diante, né? Então, por isso que a gente fala que deve ser criado senhas diferentes. E um ponto de atenção também, assim, que eu não culpo só o usuário por isso. Hoje a gente tem vários sites, vários e-commerces, que, por exemplo, o dono desse e-commerce, o dono desse aplicativo, ele não coloca ali força o usuário a criar senhas fortes. Então ele deixa, por exemplo, o usuário criar qualquer senha, às vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Então eu não julgo só o usuário. Eu acho que também quem é detentor dessas aplicações, dessas tecnologias, tem que se preocupar muito mais em fazer o usuário, né, impulsionar o usuário a colocar esses fatores a mais de segurança, como um duplo fator ou até mesmo uma senha forte. E essa autenticação de dois fatores que você fala, ou gerenciar essas senhas, elas ajudam também de fato? É melhor você ter esse cuidado? Sim, o duplo fator de autenticação, o que acontece, né? Ele mesmo com a senha, você não vai logar na aplicação ou no site que você está tentando. Então ele vai te enviar, por exemplo, um código via SMS, ele vai te enviar um código via e-mail, ou você pode fazer pelo aquele aplicativo chamado Authenticator, da Microsoft. Então você pode cadastrar suas contas lá, e aí você, por exemplo, está usando um smartphone, ele vai pedir para você fazer ou reconhecimento facial ou digital para ele liberar o acesso a esse código. Então, por isso que a gente fala que é um meio seguro. A senha hoje, por exemplo, já não é mais considerado um meio seguro. Então, esse segundo fator, ele mitiga um risco de segurança de violação de acesso. E agora, quanto à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, esse tipo de vazamento, ele pode gerar punições? Eles estão tentando já achar esses responsáveis também? Essa é uma incógnita ainda, né? Por quê? Porque como foi um vazamento a nível mundial, a LGPD, ela atua onde? Ela atua no território nacional brasileiro, olhando para empresas no Brasil que controlam esses dados. Então, neste caso aí, por exemplo, deste grande vazamento, tanto a LGPD quanto o GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, o que se espera é que ambos, né, façam um trabalho agora de investigação e de auditoria para se comprovar que realmente houve esse vazamento. E aí para entender as fontes, né? Eu acho que assim, não foi só de um local que vazou, são de várias aplicações, de vários fornecedores diferentes de soluções. Então, eu acredito que ambos deveriam, só a LGPD não vai conseguir fazer esse trabalho de auditoria, de punir. Ela não tem força suficiente para isso. Então, eu vejo que o GDPR
junto com a Lei Geral de Proteção de Dados poderia, e outras também, né, que nós temos hoje, por exemplo, o GDPR, LGPD, e tem várias outras em vários países diferentes, né? E como envolve o mundo inteiro. Lucas, e assim, e como que essas pessoas elas podem se manter informadas e seguras nesse dia a dia digital? Porque a gente viu até agora a AI, que a gente mostrou a matéria antes, né? O perigo que está sendo isso aí. Como que as pessoas podem ter esses cuidados aí? Eu acho que assim, o principal ponto hoje que a gente sempre fala, né, é buscar primeiro entender os possíveis riscos antes de se fazer uma determinada ação. Né? Então, por exemplo, se alguém te mandou um link para você clicar ou te pediu uma informação confidencial e sensível, a gente sempre espera que a pessoa vá atrás e tentar entender realmente se aquilo pode ser algo suspeito ou não. Então, hoje a gente está sempre fazendo, né, campanhas de conscientização, né? Eu faço muito isso nas minhas redes sociais, vejo outras pessoas também do segmento fazendo, para a gente tentar criar um letramento digital na sociedade. Então está vindo agora a IA muito forte, né? O Brasil, por exemplo, já tem um projeto de lei que acredito que até o final do ano vai estar aprovado esse projeto, uma lei que vai sancionar a utilização da inteligência artificial dentro do Brasil. Vai ser um avanço significativo, né? Mas o que eu vejo é que as pessoas precisam questionar mais. Não falo nem que é pesquisar, mas questionar mais antes de fazer uma determinada ação. Eu acho que esse é um ponto de você tentar olhar para um risco e evitar ele de uma forma mais satisfatória. Não, e sempre ficar atento a tudo também, né? Essas promoções milagrosas, esses descontos, tal, tudo isso, fazer seu cadastro nesses sites, tal, porque é muita enganação, muita enrolação ali. Mas olha só, vou fazer assim, vou deixar o Instagram do Lucas ali, ó, tá ali na tela, porque lá ele dá várias dicas também, ele faz lives explicando vários assuntos também, você pode interagir lá, que é bem interessante lá o Instagram dele, tem várias dicas com esses cuidados antes de você comprar, consultar os sites também importantes, reclame aqui, ver se tá legal, não tá, e não ficar fazendo cadastro aí torto e direito, porque é perigoso. Lucas, gratidão, muito obrigado. Obrigado a você, Mal.